Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem vai ver essa live em um outro momento. Vamos aguardar o pessoal começar a chegar aqui. Opa, nossa convidada já está por aqui, vou já chamá-la. Pessoal, gostaria muito de agradecer por todo o carinho de vocês, por todas as mensagens recebidas, o pessoal que está chegando por aqui, está curtindo agora, está nos acompanhando aqui também. Fico muito, muito grata mesmo, assim, de coração. É muito bom a gente poder contar com vocês, saber que esse nosso trabalho de alguma forma ele está alcançando, né, um número maior de pessoas. Esse é o intuito, cada vez mais a gente espalhar esses assuntos, não, esses assuntos que são que acrescentam tanto na nossa vida, né? Falando sobre autoconhecimento. Oi, Cláudia, que honra ter você aqui, minha linda. Todas vocês, a Rosângela também está por aqui. Deixa eu ver quem mais. A Laura. Oh, meus amores, sejam muito bem-vindas. E eu gostaria de também agradecer para quem está me acompanhando lá no canal, no Sementes de Luz com Dilma Oliveira. A família está crescendo e eu estou super feliz com isso. E vamos de live, né? Já vou chamar aqui a nossa convidada. Hoje eu estarei conversando com a Núbia, falando sobre projeção astral. Estive no canal dela uns dias aí atrás e também, além dessa live de hoje, semana que vem teremos mais lives com mais convidados, mas eu vou falando aqui no decorrer da semana, eu vou colocando a postagem, certo? Agora vamos lá, vamos convidar a minha querida Núbia para vir bater um... Obrigada. Oi, Tati. Minha irmã linda. A Pri também está por aqui. Boa noite. Eita, menina, vocês viram que deu certo. Ó, gente, é assim. Eu aproveitei que fui lá no canal dela e já trouxe ela pro meu, que eu não sou boba. Sou eu. Ô, mulher, né? Não, a gente vai conversar só. E não venha com essa besteira. Você tem muito o que compartilhar, viu, mocinha? Tô sabendo. Então, vamos, se apresenta pro pessoal, Núbia, fala sobre que teu trabalho, fica à vontade, sinta-se em casa, a casa é sua. Bom, gente, eu sou um ser humano comum, como todo mundo, com os meus perrengues físicos, emocionais e tentando melhorar um pouquinho cada dia. E eu trabalho com práticas complementares, né, na universidade aqui de Uberaba, onde a gente atende todos gratuitamente, né? Eu trabalho com cromopuntura, acupuntura também, aurículo, que faz parte, moxa, ventosa, aromaterapia. É um mundo que eu sou apaixonada. Encanta, né, tudo isso. Eu fico encantada com todo esse movimento, assim, com todas essas práticas. A gente tem muita sorte, né, de estar vivendo em um tempo onde todas essas práticas estão de alguma forma renascendo, né? Porque algumas delas ficaram no esquecimento durante um tempo e agora estão voltando, né, com tudo. E me diz uma coisa, como é que foi o teu despertar para todo esse universo? Como é que começou? Se você puder contar para a gente, compartilha. Nossa, começou com muito medo na infância. Acho que imagino. Como a maioria de nós brasileiros vem de influência católica, né, muitas vezes, aí, assim, tudo é proibido, se visse um gato preto, escada, não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa. Época de quaresma era o terror. Era a bruxa tá solta, mula sem cabeça, lobisomem, tudo isso. E se contasse isso para alguém, vai rezar, é falta de rezar. Era sempre assim, se contasse uma experiência para um adulto... E era aquele Deus nos acuda, né? O tal da quaresma, gente, era uma perdição.
eu fui uma criança terrível, encapetada, aprontava todas, mas na Semana Santa eu ficava quietinha, mas minha mãe, mas a minha avó não esquecia do sábado de aleluia, viu? Por mais que aí nessa hora eu rezasse, não adiantava minhas orações. Uhum. Mas assim, eu bem sei o que é isso que você está falando. Assim, eu já tive um pouquinho mais de abertura, assim, de apoio em casa, então tá tranquilo. Mas me diz uma coisa, entrando no assunto de hoje da nossa live, que é sobre projeção astral, desdobramento, né? Como o pessoal no Espiritismo denomina essa faculdade, né? De desdobramento. Então, para ti, assim, qual foi a primeira projeção, assim, que você entendeu que aquilo era uma projeção? Como é que funcionou isso contigo? Como é que aconteceu? Como funcionou? Meu primo, ele era gnóstico. Então, assim, ele tinha uns livros que ele me emprestou e eu comecei a ler, muito curiosa. Aí eu tive a catalepsia projetiva, fiquei desesperada, desorientada. Dá um medo, né? Assusta mesmo. Aí eu comecei a ver espíritos, né, pelo quarto, né, e muitos não eram tão agradáveis quanto se espera. Riam do meu desespero, né? Ah, quem disse que eu quis saber dos livros dos meus primos? Aí teve uma época que eu comecei a ir com a tia num centro que se dizia, entre aspas, de Umbanda, que depois que eu venci meu preconceito, fui tentar estudar, entender um pouquinho, eu vejo que aquilo não era realmente a Umbanda. Era outros seres humanos que podia ser de tudo, mas não a Umbanda que faz o bem. Então não era Umbanda, porque Umbanda só faz o bem. Aí, nesses frequentares, eu tinha essas projeções e eu era sempre perseguida. Mas eu tentava entender por quê, tentava conversar e, não, isso porque você não é boa filha, isso é porque você não estuda direito. Sempre tinha uma desculpa para me dar e a culpa era sempre minha. Então, foi crescendo aquele bolo de neve e tudo mais. Aí, por ser aqui de Uberaba, uma cidade que o Chico escolheu para viver, né, durante a maior parte da sua vida. Então, a gente morava perto, então eu sempre ia no centro, seguia, li vários livros de Kardec, e quando você comentava com algum espírita, não, você tá doida? Isso não acontece, não. Eu falava, gente, mas será que eu tô maluca mesmo? Aí, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, o meu marido começou a ter também essas catalepsia. E a gente questionava muito, tentava entender. Ele começou a seguir o Morel, que na época ele era espírita, depois deixou de ser espírita, mas muito assim, questionador. Aí alguém perguntou no canal dele sobre projeção astral. Aí ele indicou quem? O Saulo e o Wagner, né? Que é a nossa base. Aí um dia eu passando pela sala e meu marido assistindo o Saulo. Gente, eu fiquei abismada. Falei, você tá assistindo? Cada palavrão, se bem que eu falo palavrão também, né? Mas no YouTube, na época, eu falei assim, gente, não sai daí. Aí no outro dia ele assistindo o Wagner. Aí com o Wagner eu já sentei e fui assistir. Aí hoje em dia eu amo de paixão o Saulo, o Wagner, o Moisés Isaacuí, que tinha um... Conheço. Sim, o SEC aqui, né? Tinha um projeto dele aqui em Uberaba, a gente começou a frequentar também. Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. E foi muito assim. Ai, que legal. Elucidativo, muito educador. Aí eu pude entender bastante. Não tanto quanto deveria, porque eu sou preguiçosa. Admito que eu sou preguiçosa. Aí eu comecei a entender por que acontecia, por que eu ia só para os umbralzão, dar assistência. E eu não entendia, porque quando eu ia para o umbral e dava assistência e voltava com aquela paz interior que eu contava para alguém, os outros me falavam que era ruim, mas eu tinha uma sensação boa. Era muito engraçado. Isso foi
muito bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, eu conheci o Saulo também, do Saulo, Wagner. Eu participei também da Conscienciologia por um tempo. Oi, Karine. A Karine está dando boa noite aqui. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta, para comentar. A gente está aqui para isso. E aí eu comecei a frequentar a Conscienciologia e foi onde eu entrei mesmo assim de cabeça com essa questão da projeção e tudo. Eles fazem um trabalho belíssimo, inclusive queria até contar aqui rapidinho uma experiência que eu tive, foi bem interessante, que foi proporcionada pelo Amparo. Eu estava participando de uma dinâmica parapsíquica, é uma dinâmica de projeção, de projeciologia. E nós estávamos na sala, eles colocam a poltrona, né? Tem umas poltronas, e aí tem a luz ambiente, todo climatizado, é aquela coisa assim, bem preparado mesmo, né? E aí a gente faz um exercício energético e tudo mais. E deitamos na poltrona para entrar, para ver se a gente conseguia fazer. Cara, me pegaram, me jogaram, só fizeram tirar assim do corpo e puf, e eu fiquei fora do planeta, fiquei sobrevoando, eu fiquei assim, flutuando e não tinha nada, não via nada, não via estrela, não via nada, só aquela. E aí eu voltei, né? Depois disso, eu fiquei um tempinho lá e eu voltei. Quando eu voltei para o corpo, depois que terminou, aí a gente vai e faz o relato, né? Cada um vai dar o relato, dizer o que foi que sentiu ou não e tudo mais. Quando eu terminei de contar a minha experiência, uma moça que estava do meu lado olhou para mim e ficou assim, eu percebi que ela, aí eu disse, o que foi? Ela disse, porque eu tive a mesma experiência. E nós, depois disso, começamos a conversar e descobrimos que fomos parentes muito próximos em uma vida passada, quando eu estive foi na Segunda Guerra, como enfermeira. Então, assim, foi algo assim muito interessante, sabe? Essa enfermeira tinha filhos e um dos filhos, ao que tudo indica, era essa moça. E eu a reencontrei. Então, assim, foi algo muito lindo. Então, eu estou contando isso aqui para que a gente tenha uma ideia do quanto acontecem coisas que a gente não faz, não tem noção. Aí você me disse, sim, mas isso ajudou em quê? Ajudou a acreditar que realmente eu vi, porque eu tinha tido a mensagem de que eu era essa enfermeira e depois eu tive essa comprovação, entende? Ó, tem uma pergunta já aqui do Rogério. Núbia, você já teve alguma experiência de incorporação astral? Ai, boa, Rogério. Boa. Eu já. Aí é ótimo. A primeira que eu tive, gente, foi um escândalo. Levei na xixa dos amparadores, viu? Sim. Levei mesmo, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Sim. Fui levada, tipo, por uma casa, né? Que de repente sumiu as paredes. Aí eu vi um monte de pessoas de branco que eu não conseguia definir o semblante, o rosto, né? Um círculo. E nisso entrou uma outra pessoa trazendo um espírito, né? E eu tava de cima, tipo assim, eu tava vendo o meu perispírito, né? Aí acoplou esse espírito no meu perispírito. E foi uma sensação muito ruim, não foi nada agradável, sim, não. Eu senti tristeza, raiva, mágoa, dor, se debatendo no meu perispírito, e eu só acima, tipo assim, uma consciência como se eu estivesse vendo um filme, alguém ter tomado o meu corpo. Aí eu virei assim, mas por que tá fazendo isso com o meu espírito? Aí o mentor só virou mentalmente para mim, fica na sua, que aqui é com nós. Como se diz, fiquei murchinha, esperei terminar, aí a hora que de repente, voltei no corpo, tava toda suada, aí eu falei assim, uau, tomei na ficha. Até então, comigo. Pode falar. Até então eu não sabia nem o que é isso. Aí eu comecei a assistir muita live do Wagner, porque eu perguntava para os espíritas aqui, gente. Ninguém era coisa da responder. Não. Só teve um. E eu lembro que até falavam para mim também que era muito perigoso essa coisa de você, do desdobramento era muito perigoso, que não é para qualquer pessoa, só para quem tem mediunidade, enfim. Mas aí a questão também da ignorância do saber, né? A ignorância que eu falo do conhecimento mesmo, mas paciência. Sim. E
a gente tem 3 chances, né, de ter projeção. Dormindo, não, acho que é 4, né? Me corrija se eu estiver errado. Dormindo, EQM, meditação e quando morre. Aqui morre é garantida, né? Uhum. Vai e não volta. Tem também uma que é acordada. Eu tinha um amigo meu que ele simplesmente estava aqui conversando comigo e ele era um peruano. A gente se conheceu na Itália. E a gente sentava assim, ele, peraí que eu vou dar uma passeada. E aí ele simplesmente ficava sentado, saía do corpo. E eu ficava lá, fazendo minhas coisas enquanto ele voltava. Quando ele voltava, a gente ia conversar. E aí ele ia me contar o que foi que tinha feito. Geralmente era assistência que ele fazia. Uhum. Só que numa dessas, ele ficou com o corpo preso. Ficou a metade de cima no apartamento de baixo e a metade do apartamento de cima. E ele no sufoco secou. Aí conseguiu voltar pro corpo. Foi o máximo. Boa então noite, ele fazia também, ele também fazia isso, sabe? A Karine comentou aqui, o Saulo é uma figura. Cada um tem um jeito diferente de abordar, e eu acho legal, porque soma e a gente vê por vários ângulos. Sim, cara, mas é isso. Cada um contribui com uma partezinha, né, com suas experiências. É o que eu sempre digo, assim, que nada melhor do que você ter a experiência, porque só livro, só aprendizado no livro e tudo, bom é quando você experimenta, né? Que aí você... tem uma pergunta aqui, de um querido aqui do o Renan, ele está perguntando, deu boa noite para a gente e pergunta, como saber qual é o nosso mentor? Bom, Núbia, começa aí, depois eu falo também um pouquinho. Bom, na verdade, eu não sei quem que é meu mentor, não, viu, Renan? Eu me ponho à disposição. Então, assim, já vi Anubis, muitas vezes eu não vejo, eu sei que eu estou sendo amparada. Já tive a graça concedida por babas de me socorrer. E, assim, na verdade, eu não tenho nenhum destino, não. A palavra Saravá já me salvou, porque eu tinha muito preconceito, então já me ajudou muito. Então, para ser sincera, eu não sei quem que é o meu mentor, viu? Nunca vi, já senti a presença, mas não sei a fisionomia, não. O dia que ele quiser se apresentar, ou eles quiserem, fique à vontade, mas eu não tenho essa preocupação, assim, ou é esse ou aquele, não, se eu estiver no perigo, socorro, quem tiver à disposição, que me ajude. Pode quem estiver disponível, corra. Estou aqui, eu preciso de ajuda, que seja quem. Pode ser santos também. Renan, essa questão, a Raquel tá mandando aqui uns comentários. Raquel, também te amo, linda. A Raquel é uma fofa, tem um canal maravilhoso. A Raquel Macedo, ela tá falando aqui, adora a Núbia, ela é uma excelente comunicadora, terapeuta e amiga. Pois é. Então, Renan, pode gente, falar. Se inscreve no canal da Raquel também, Inspirações do Amanhecer. Ela tem Inspirações do Amanhecer. Perfeito. Eu ia falar isso agora. Então, essa questão, Renan, do mentor é o seguinte, mentor, amparador, como queiram chamar, né? Existem algumas, ao que tudo indica, nós temos um que nos acompanha desde o nosso nascimento, que é aquele que vem, é um amigão de velhas datas, de longas datas, que muitas vezes você trocou de lugar com ele, você está aqui com ele, né? Um momento é você, outra hora é ele, por aí vai. Existem também o amparo de função, que pessoas, por exemplo, que desenvolvem trabalho como terapeutas ou qualquer outro trabalho que movimente, né, essa questão do autoconhecimento também, da cura e por aí vai, existem equipes, são equipes que ajudam, que auxiliam. Então, dependendo do seu trabalho, dependendo do que você está fazendo aqui, de como está funcionando sua vida aqui no intrafísico, você pode ter até mais de um mentor, vai depender muito. Então, para cada época, tipo assim, para cada época tem um mentor específico, entende? Eu já tive, agora eu tenho, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho um índio que me acompanha do meu tempo, nas minhas vidas, onde eu fui xamã. Então, é um velho amigo de longas datas. E aí, ele me acompanha. Eu encontrei uma vez numa projeção
e depois de 4 anos eu soube que era ele. Mas assim, eu nunca conversei com ele, não que eu lembre, né? Muitas vezes ele vem disfarçado, mas eu sei que é ele, eu sinto a energia. Então, assim, e agora eu percebo que mudou. Eu tô com uma outra equipe, mas ele continua, ele tá sempre ali, mas vai variando. Por exemplo, antes de eu ir para a Itália, logo quando eu fui para a Itália, um pouquinho antes, lá no centro, eu participava da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sempre fiz parte, até extrafisicamente também como enfermeira. E aí aqui eu também participava junto com o Dr. Bezerra. Eu tive várias projeções astrais com ele. Então, assim, enfim, é isso, tá? O seu amparador, você chame por ele, converse com ele, peça para que ele se apresente. E se você estiver preparado, e se for algo interessante, porque geralmente os amparadores, os mentores, eles são consciências que preferem ficar no anonimato muitas vezes, entende? Porque a gente tende a endeusar muito, e isso não é legal. Então, pronto, basicamente é isso aí. A Raquel tá falando do canal da Núbia. Pois é, Raquel, no final da live a gente vai deixar todos os contatinhos bem de jeitinho aqui. A Rosângela está perguntando o que é projeção. Bom, do meu grosso modo de entender, projeção é o que nós todos podemos ter, a projeção do espírito quando dormimos, né? A projeção astral, né? É quando a gente sai do corpo, pode ser consciente, lúcido, aí a gente está em outra dimensão, ou aqui do físico, ou em dimensões mais altas ou inferiores. Depende também da nossa sintonia ou de alguma utilidade para dar amparo, ou só dando uma voltinha mesmo no ambiente físico, pode ser da casa, da rua, em outra dimensão. Dilma, é mais ou menos isso? Pois jogou para mim, né? A batata quente. Vamos lá. Então, claro que sim, é isso aí. E assim, para complementar um pouquinho, essa experiência da projeção, tem muitas pessoas que dizem assim, a projeção vai acontecer depois... Sempre acontece, gente, você sempre sai do corpo, tá? Só que existem momentos, por exemplo, pessoas que não acreditam ou que não estão nem aí para isso aí, que acham que é algo muito errado, que é algo que não é legal, ou não acredita que aconteça, independente de acreditar ou não, acontece. Então, conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Como o pessoal fala, mas assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês para mim, eu preferi saber o que era, para ficar pelo menos o mínimo consciente que eu conseguisse, né? O mínimo de consciência. Por quê? Quando você sai do corpo de forma inconsciente, eu já falei isso em algumas lives até, você fica meio que sobrepairando. Existem algumas projeções projeções com o mental, né? A projeção mental somática, que aí é um outro nível já de projeção. Existe a projeção, como a Núbia falou, que você sai com o corpo, com o corpo energético, mas você fica ali. Você fica sobrepairando, fica aquela... E essa zona que você fica é uma zona onde você não tem nenhuma lucidez. Então é onde você mais sofre ataques. E é justamente aqui onde tem a catalepsia projetiva e por aí vai. Então, o que eu indico estudem, procurem saber. A projeção nada mais é do que quando você sai do corpo à noite durante o sono. Né? No momento que você está dormindo, você despreende esses corpos. E queria dar uma dica aqui. Muita gente fala do cordão prateado, cordão, isso e aquilo outro. Esse cordão nada mais é do que vários filamentos em todos os nossos corpos, né, no corpo inteiro. E esses filamentos, quando a gente vai se distanciando, esse filamento vai se tornando entende? E aí a Núbia, como trabalha com essa coisa da acupuntura, ela pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, na verdade, a acupuntura, ela é o quê? Tipo uma colinha, que vai colar o perispírito com o corpo físico. Então, lógico que como eu atendo pacientes, né, clientes de várias religiões, eu não posso falar isso para todos. Só para poder
Os que perguntam, que tem muitos que são curiosos. E vocês não têm noção o tanto de evangélico que tem projeção astral e não tem com quem conversar, viu? Uhum. É E muito... ficam guardando, né? E a acupuntura, geralmente, primeiramente, ela vai trabalhar, agir no seu corpo energético para depois no corpo físico. Uhum. É mais ou menos isso que você perguntou, Dilma? Respondi? Sim, respondeu. O Rogério está perguntando assim, olha, Rogério, está perguntando aqui, você já teve alguma comprovação que a projeção foi real? Várias, viu? Muitas mesmo. Olha, teve uma vez que o meu filho não acredita. Ele já é um homem que não acredita. O meu também. E o Rogério, ele que começou com essa mania de projeção, de seguir o Saulo, o Wagner, né? Então, algumas vezes ele saiu do corpo, puxou meu pé, eu acordei com ele puxando meu pé no astral. Aí ele volta pro corpo assim, o que você sentiu? Eu falei assim, alguém puxou meu pé. Ele fala pra mim, fui eu. Aí uma vez, ele saiu, foi no quarto do meu filho, puxou o meu filho para fora do corpo, né, e levou para a sala. Assim, como se diz, tem que afastar o máximo possível para o corpo físico não puxar de volta. Aí lá na sala, ele sentado, meu menino, não, pai, deixa eu dormir, eu quero voltar para a cama e não sei mais o que. Nisso, eu apareci com uma criança, uma menina linda e maravilhosa, e eu cheguei assim na porta da sala e falei assim, aqui, Raina, essa vai ser sua filha, será minha neta. Aí no outro dia de manhã, o Rogério, a gente tomando café, chamou o Raina e falou assim, e aí, Raina, você sonhou essa noite? Ai, sonhei, pai. Aí, o que você sonhou? Você foi lá no meu quarto e me puxou para a sala. Aí, nisso, o Rogério, segundo ele perdeu a lucidez. Eu falei, Raina, realmente, você e seu pai estavam na sala sentado conversando. Aí você, mãe, você chegou com uma menininha falando que seria minha filha. Aí eu perguntei que jeito que ela era. Aí ele descreveu ela bonitinha, clarinha, do cabelo bem cacheadinho, mais ou menos na faixa de uns 7, 8 anos de idade. Foi assim, surreal. Foi bem patrocinado, viu? Para nós três, foi excelente. Sim, claro. E teve uma outra, que essa foi show de bola, viu? Acho que eu já contei lá no meu canalzinho. Do Babbage, né, eu estava passando por um assédio muito intenso, porque você é terapeuta, você sabe que o emocional, eles despejam tudo na gente. Uhum. Querendo ou não, trabalhando, fazendo EV, nem sempre a gente consegue estar 100% equilibrado. E tinha um paciente lá que não era meu, mas ele se suicidou. E sempre que ele estava lá, eu sentava, conversava com ele, a gente sempre tinha um bom diálogo. E ele, infelizmente, se suicidou, foi a óbito. Aí, nisso, um dia lá, o Rogério chegou na minha sala, no meu horário de almoço, que eu levo minha marmitinha, e tô com medo, falou, nossa, tô com uma dor de cabeça. Eu falei, deita aí que eu faço alguns pontinhos de acupuntura para você melhorar. Que eu agulhei ele começou a chorar. Eu falei assim, eu tô sentindo uma tristeza, um frio, que isso não é meu, não sei o que tá acontecendo. Aí eu fui, chamei meu colega de trabalho, que é espírita, né? Eu fiz uma exteriorização de energia, uma imposição de mãos, e ele deu um passe. Nisso o Rogério aliviou. Mas sabe quando o ambiente fica assim... Muda, né? A psicosfera muda. Uhum. Fica você pesado. Percebe. E eu fui embora, continuei sentindo aquilo, pus mantra. E sabe quando vem aqueles pensamentos que não são seu, que tá assim, ó, encurtindo? Uhum. Tá Eu chamo frio, de ser pensado. Sim. Tô com frio, tô com dor, não quero ficar aqui, esse mundo tá ruim. Falei, gente, isso não é meu. Fui no centro espírita, tomei passe. Deu uma aliviada. Fui no centro de Umbanda, tomei passe também, deu uma aliviada, mas aquilo assim, sabe aquela coisa que foi uma semana e meia? Aí a gente chegou um dia de tarde no trabalho, o Rogério sentou lá na cozinha, sentiu um ambiente frio, e assim, aqui em casa a gente não é muito de fazer essas orações copiadas, decoradas, digamos assim. Aí ele sentou, fez a oração dele, e eu
lutando contra aqueles pensamentos, trabalhando, fazendo ver, ouvindo um mantra que me ajudou demais, senão eu teria perdido totalmente o equilíbrio. Aí de noite, de madrugada, eu tive assim, sabe quando você vê duas montanhas com os picos nevados? Uma de cada lado, e lá bem no fundo mesmo, um rio com a corredeira bem forte, a coisa mais linda. E de costa para mim, um ser de cabelo mais ou menos um pouco aqui no ombro, magro, né? Mas sabe quando você não vê o rosto, mas vê aquela luz assim, tipo expandindo, que nem desenho, aquele campo energético muito grande? E eu senti que essa pessoa estava sendo socorrida. Eu levantei, acordei, voltei para a cama e falei assim, Rogério, acordei ele, como sempre, né? Não deixa eu esquecer. Pesquisa amanhã para mim quem que foi Babaji. O homem pulou da cama. Ele é maravilhoso, a história. Super recomendo. É um guru indiano maravilhoso. Não precisa, foi para ele que eu pedi ajuda. E assim, gente, se tiver, não pede ajuda à toa, não. Pede mesmo só quando estiver precisando, viu? Senão... Ficar no corre-corre todinho pedindo, né? Tem um comentário aqui, posso prosseguir, né? Aqui? Tá. Sim. Uma vez, o Wagner comentou aqui, uma vez fiquei super lúcido e mexi com várias pessoas passando. Me vi. Pensei que era mexi. Me vi com várias pessoas passando pelo portal transparente, mas aí fiquei tão feliz que voltei para o corpo. É isso, a emoção atrapalha. Felicidade demais, alegria. Você fica eufórico ou você fica muito triste. Tudo isso faz você automaticamente ser puxado de volta. Né? Boa noite. Sim. Tem um comentário aqui da Iral. Boa noite. Sempre sonho muito. Parece que vivo em outro mundo. Acordo sempre cansado. Isso aí não é legal, assim. Quando você... pode ser que não seja sonho. Aí tem todos os fatores. Por exemplo, eu trabalho com análise de sonhos, né? Baseado nos arquétipos junguianos. Então, assim, existem geralmente quando você acorda cansado e tudo, é porque você provavelmente teve algumas experiências fora do corpo e teve desgaste energético. Por isso que você volta cansado, porque o desgaste energético foi muito grande, foi além. Então, nem sempre que você sai do corpo, você recebe energias, às vezes quando a gente pratica assistência, muitas vezes, dependendo de onde a gente vai, dependendo do trabalho, a gente volta defasado mesmo, tá? Então, essa questão é você identificar, eu recomendo que você identifique se realmente foi sonho. Anota, toma nota disso tudo, isso vai te ajudar bastante também. E uma outra dica que eu queria falar aqui, Núbia, para ti, é o seguinte, essa experiência que você falou aí, muitas vezes o que me veio, assim, né, eu gostaria de comentar aqui, que tem o que nós chamamos na Conscienciologia de isca lúcida. Você, como é assistencial, como você é terapeuta e pratica assistência, então essa consciência muitas vezes é permitido que ela fique acoplada com a gente durante um período para aprendizado, tanto seu como dele, como dela, né? Ou seja, quem for a consciência. Então, comigo mesma já aconteceu. Aí você diz, isso é bom? Não, não é. Mas você precisa definir, saber o que é seu, o que não é. Você consegue. Então, o autoconhecimento entra muito aí, né? Você definir o que é teu e o que não é. E aí, você também não se permite, você tem que ter um grau de consciência legal para poder sobreviver a esse período, porque assim, você entra realmente, você sente até no físico. Comigo, com os meus pacientes, eu assimilava até a dor no físico, entende? Quando eles faleciam, depois que eles partiam. Então, você foi uma isca. Então, você atraiu essa consciência, né? Você e o Rogério atraiu para que vocês pudessem trabalhar, ajudá-lo, e ele seguiu o caminho, né? Aí a Laura colocou aqui, como saber se foi sonho ou projeção astral? Vai, Núbia. Bom, é a Amanda Laura que perguntou?
A Laura Amanda, sim. Uhum. Mandinha, segunda-feira eu te pego. Não, é terça, né, Mandinha, que eu vou te ver. Bom, na minha Nos seus entendimento, estudos. digamos assim, Uhum. o sonho que a gente tem é você saber que está dormindo, mas o sonho você tem o jeito de mudar as coisas. Por exemplo, eu vejo uma vaca, eu posso falar, essa vaca vai virar um carro, e ela vira. Então eu tenho condições de modificar o ambiente que eu estou ali. Aí eu sei que é sonho. Mas muitas vezes é muito difícil se a gente não começar a estudar e entender para separar o que é projeção de sonho. Porque algumas pessoas falam, puxa o dedo. Se esticar, é projeção. Você está Se não, projetado. Sim. mas nem Uhum. sempre funciona. Comigo, nem sempre eu comecei a fazer isso, não funcionava. Aí depois que eu mudava, na frente que eu voltava pro corpo, eu falei assim, peraí, gente, eu tava em projeção e no meu dedo não esticou. Então, eu acho que cada pessoa é de um jeito. E a projeção, não sei se ela entrou antes ou depois, é aquilo que a Dilma falou. Você está em cima do corpo, muitas vezes parando, sem lucidez nenhuma, então você fica naquele ambiente seu ali, do seu quarto físico. Ou você pode estar sendo perseguida também, né, por N fatores, que a gente leva muita coisa do dia a dia, as emoções, que aí a gente tem que saber separar. Dica simples, tenta ter lucidez durante o dia. Peraí, por que eu Perfeito. estou tomando água? Isso é água mesmo? Eu tô com, vou Uhum. eu tô com fome ou é gula? Então a gente tem que começar a fazer esses pequenos gestos. Uhum. Perfeito. Sim, é a questão de você se manter no momento presente, né? E fazer essas perguntas, porque isso vai te trazendo a lucidez. E aí, de repente, você estiver na projeção, você fala, opa, eita, tô fora do corpo. Aí você percebe, automaticamente vem a lucidez. Umas dicas, assim, que a gente pode dar para você diferenciar o que é sonho. Por exemplo, no meu caso, tá meio complicado agora, porque eu tô tendo sonho, projeção e sonho. Está tendo são 3 movimentos durante a noite. Então, eu estou com dificuldade, como eu comentei no outro live, eu estou com dificuldade para narrar o que está acontecendo comigo. Porque está sendo muito diferente. Eu estou percebendo que cada etapa desse nosso caminhar, cada etapa vem um tipo de projeção, é bem interessante isso. Mas existem algumas coisas, por exemplo, que o sonho, como a Núbia colocou aqui, né? O sonho, geralmente, você pode, principalmente se for sonho lúcido, você pode fazer como um cineasta, né? Você pode reger aquele sonho ali. Ah, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, aquilo. Na projeção, como é uma continuação da sua vida, daqui da vigília física, você não tem controle sobre. Então, você vai para onde o teu, a tua energia está sendo puxada, né? Está sendo chamada. Mas existem também algumas coisas, como, por exemplo, a luz. Quando está aquela luz assim que você não sabe se está amanhecendo, se está anoitecendo. Geralmente isso indica projeção, quando é noite escura, noite profunda. Então, para mim, batatófilo a emoção ao acordar. Abrir o olho, sinta, e você vai saber. Pode vir quem foi dizer, não foi um sonho, você vai dizer, não, não foi, foi projeção, porque eu sei. Entende? O sentimento, a sensação que você tem em relação, quando você lembra, né? Então, anota teu sonho, anota, sabe? Independente de se foi projeção ou não, anota. E os sonhos, muitas vezes, são sonhos subjetivos também. São sonhos que estão sendo trabalhados, alguma coisa na sua psique que está vindo, né, do seu subconsciente para o consciente e está sendo trabalhado. Então, por isso, recomenda-se procurar alguém que entenda, né? Porque aí, através disso, ele vai conseguir te falar onde é, mais ou menos você está, qual é o caminho. A Rosângela colocou aqui, muitas vezes eu estou, por exemplo, lavando a louça e alguns segundos parece que saio, mas continuo fazendo o que estou, independentemente me vejo novamente no mesmo lugar e não entendo muito o que acontece. Desacoplar, você está no que nós chamamos de soltura energética.
isso é um pouco perigoso, porque se você estiver fazendo algo, mexendo com água quente, usando objetos cortantes, estiver dirigindo, entende? Tem que ter cuidado. Então, para o que você está fazendo, volta a consciência para o momento. Você tem que estar aqui, você tem que estar aterrada, você está aqui nesse planetinha. Então, tenha muito cuidado com isso, porque é perigoso, tá? Existem técnicas para você, que é a consciência desse momento. Volta para esse momento. Não, esse não é o momento de sair do corpo. Eu estou aqui fazendo isso aqui. Então, pratica a respiração. Ela te puxa de volta. Como é que eu estou respirando, né? E muitas vezes, né, tem que procurar primeiro eliminar as coisas físicas, né? Que às vezes pode ser algum sintoma de alguma coisa física mesmo, que a gente... Mas do jeito... Sim, sim, mas assim, do jeito que ela está colocando aqui, que ela se sente fora, entende? Sim. Ela tem essa percepção de estar fora. Então, geralmente, isso acontece à soltura mesmo. Mas essa comigo... questão descarto físico, né? Tá certo, descarto físico. Estou questionando isso porque comigo, como eu tenho hipoglicemia, sim, diabetes, sim, já sim, me aconteceu de eu estar fazendo isso, aí eu tenho a sensação do meu corpo tá saindo e eu só fico a carcaça. Tipo, que assim, sente esse movimento, desse descolamento, você sente, sim, e volta. Sim. Ou uma síncope, né? Então, assim, antes de qualquer coisa espiritual ou mental, descarta a física primeiro, sim, viu? Sim. Mas você tem razão no idioma. Porque muitas vezes a gente não pode... tá tudo interligado. Sim. Então, assim, sempre, como a Núbia colocou aqui muito bem, eu agradeço que eu tinha passado essa parte aí, não comentei, é isso. Nós sempre descartamos primeiro no físico, mas sabendo que quando está no físico é porque já tem outros corpos também, uhum, que já vem, entende? Então, por exemplo, a questão da hipoglicemia está relacionado com alguma coisa emocional também. Então, tudo está relacionado com questão emocional, com traumas, com algum... E também a carga energética ou genética e tudo mais. Mas, assim, mesmo... Descartei o físico, então aí vamos para outro lugar e vamos ver aqui, sim, o que é que pode. Mas geralmente esses sintomas aí acontecem quando você está com essa soltura, que é o momento que o seu corpo ele dá aquela baixa, né? Dá aquela, e aí você não tem cuidado, você fica igual aquelas pipas de papagaio. Põe a cordinha e puxa de volta. A melhor coisa é a respiração. Se concentra na tua respiração. Faz o teste. Se você se concentrar na respiração e perceber o momento e ver que a coisa se organizou, aí você vai saber que é questão energética mesmo, né? O Renan está perguntando aqui. Já faz um tempo que não consigo lembrar dos meus sonhos. Por quê? Vai, Núbia. Ai, Renan, aí a gente volta naquela coisa de estar consciente enquanto a gente está acordado, né? Então... Aí a gente tem que ver assim, como é que está o seu dia? Você está muito atribulado, preocupado com contas a pagar que todo mundo tem? Filho, esposa, marido, irmão, mãe. Então, N coisa, chefia, serviço. Porque assim, se você não estiver bem no seu plano físico, no seu dia a dia, enquanto você está acordado, de noite é um caos. A gente não lembra de sonhos, não lembra de projeção. Sim. Então, assim, é uma ligação, é como a Dilma falou, o corpo físico, a gente tem que estar bem, é a união, para várias camadas estarem bem. Primeiro aqui, a encadernada no material, corta o dedo, sai sangue, faz curativo, para ir subindo as camadinhas, para ir estando bem. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E se você quer lembrar, tem uma coisa boa, que às vezes quando eu quero lembrar mesmo, que eu tenho aquela retrocesso não, como se diz, não tenho projeção todo dia, nem toda semana. Recesso. E recesso. E eu não tenho essa neura de querer ter sempre e tudo mais, mas quando eu estou um pouquinho mais dedicada, aí eu leio o quê? Wagner Borges, dá pra ver, Dilma? Sim, viagem espiritual. Uhum. É uma leitura simples, muito boa, ou escutar o Wagner falando sobre isso, Moisés Zagui, a Dilma mesma lá no canal dela.
Tem esse aqui também, ó, que é muito bom, fininho, Sim. de fácil entendimento. Consciência e consciência da projeção. Isso. Então, assim, ler coisas sobre isso, praticar respiração e falar assim, eu vou me lembrar, ou acordou na noite, sonhou, grava, ou anota, escreve, porque se a gente dormir de novo, muitas vezes fica perdido. Por mais que a gente lembre que acordou, já era depois. Sim. O Júlio está aqui com a gente, o Sacracendo. Oi, Júlio, meu amigo, que prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Então, tem uma coisa também, Renan, que pode que é o seguinte, quando você, muitas vezes, quando a gente fala nessa questão do anotar, né? Existem técnicas também para que você, porque quando você anota, tipo assim, acordei, senti uma tristeza. Vai lá e anota. Comece a anotar, porque isso, ao abrir o olho, você deixa um caderninho e uma caneta do lado, mas você procura não se mexer muito. Porque se você se mexe muito rápido, você acopla, você volta rapidamente para o corpo, e voltou para o corpo, pode ser que você perca a experiência. Então, vai lá e anota. Quando você faz isso com frequência, o teu cérebro vai compreender que aquilo, o anotar, é interessante. É algo... Por quê? Porque quando o cérebro trabalha isso, automaticamente é liberado, são liberados determinadas descargas elétricas que vão movimentar todo o teu corpo. Então, vai dar um certo bem-estar e tudo mais. E aí, de alguma forma, o cérebro vai entender que aquilo é importante. Aí você vai e anota lá. Chega um tempinho, você vai começar a recordar facilmente. E aí Aí, muitas vezes, a gente cai naquela besteira de dizer assim, não, eu vou lembrar mesmo, mais tarde eu anoto. Esquece. Só se você realmente for muito bom no negócio, porque geralmente você passa o dia e você esquece, tá? Algumas coisas você vai perdendo. Aí você diz, qual a importância? Pois é, em muitos sonhos, em muitas projeções, nós temos mensagens, recebemos mensagens que vão nos auxiliar no momento que nós estamos vivenciando, tá? Então, existe um amparo fora do corpo. Então, quando você traz essa memória, cara, olha só, vou dar um exemplo aqui. Música. Muitas vezes eu acordo com música. Aí eu vou lá e traduzo a música e tem uma mensagem para mim, que tem tudo a ver com o meu momento, entende? É por isso. Então, o Júlio está dizendo que o livro é maravilhoso, do Wagner, e o Rogério colocou. Para mim, a leitura acaba sendo melhor do que assistir os vídeos, pois acredito que eu me concentro mais. Eu concordo com você. Os vídeos, eles são bons, mas quando você vai dormir, o ideal é que você passe um tempo desconectado do celular, desconectado do computador, dá um tempo para a tua mente, né? Faz o relaxamento. Isso ajuda bastante. E dá o comando também. Comando de que... Pode falar. Desculpa interromper. Não, teve uma... eu acabei de lembrar de uma outra experiência que eu tive, até recente, alguns meses atrás. Lá onde eu trabalho, tem uma colega de trabalho que ela foi diagnosticada com Guillain-Barré. Aí... estava hospitalizada e tudo mais, assim, conheço só de cumprimentar, oi, tudo bem, como vai? E pronto. Aí ela estava internada com o diagnóstico de Guillain-Barré e tudo mais. Aí num sábado eu até levantei e gravei, que foi muito assim, feroz para mim. Aí eu fui levado para um ambiente muito escuro mesmo, e tinha lá uma pessoa, não sei, de olhinho puxado, não sei se era chinês, se era japonês, coreano, não sei, não importa. Aí alguém me orientou, cuida dele que daqui a pouco você vai para outro. Tinha acho que mais ou menos umas 3 ou 4 pessoas. Aí eu fui, comecei a fazer imposição de mãos, né? E de repente me levou para um outro ambiente no escuro. E lá ela estava deitada, né? Com uma criança, uns 4 ali, linda criança, do olhinho azul, cabelinho todo cacheadinho. E eu cheguei, nossa,
deixa eu cuidar dela. Essa criança ficou assim, terrível, me hostilizou de tudo quanto é jeito. Deu birra, como Uau. toda criança carnal faria. Eu falei, não, deixa eu cuidar dela. Ela virou para ele e falou assim, não, ela vai cuidar de mim, deixa, dá licença, deixa. E eu fui chegando, que eu pus ela no colo, Assediador, né? que eu pus ela no colo, eu fiquei de costa para ele. Sabe quando entra uma energia tão forte que entrou aqui no meu chakra, no bindu mesmo, não foi nem no coronário, foi no bindu aqui e veio tipo assim, abrindo, arregaçando a minha cabeça de dentro para fora, o tanto que doía. E saía aqui no frontal. Sim. Eu fui virando com muita dificuldade, tentando pôr a mão para trás, né? Aí nisso eu consegui isolar e cuidar dela. Uma mão eu fiquei em cima dela e a outra me protegendo, é lógico, né? Aí nisso eu senti um amparo, uma energia muito boa me ajudando. Aí assim que acabou, veio duas mulheres e me levou para fora e me mostrou um buraco debaixo de umas pedras, um monte de plantas mortas mesmo e de um odor bem fétido. E elas virou para mim e falou assim: aqui é onde fica, desmancha todas as magias do mundo. E tava tudo assim, necrosado, as plantas mortas debaixo daquelas pedras. Isso foi no sábado de madrugada. Na segunda-feira, por grata satisfação, tive a notícia que ela ganhou alta do hospital. Lógico, saiu andando assim de muleta, mas saiu andando, porque Guillain-Barré vai paralisando os músculos, né? Impede a pessoa de andar e a hora que chega no diafragma, se parar é bem complicado. Sim. Sim. Foi uma grata surpresa. Sim. Fiquei tão Oi? Fiquei assim tão grata. Claro, claro. Porque assim, gente, muitas vezes as pessoas... Sabe o que é que eu tô achando legal, Núbia, também? A forma como você está colocando isso aí. Você é como... Eu também penso dessa forma. É algo muito natural, sabe? É algo muito... A gente tem que parar de achar que é uma coisa do outro mundo, que nós somos alguém que pratica... porque, tipo... Cara, você está fazendo algo por alguém, você está auxiliando alguém, e que bom que você está em condições de fazer isso, né? Então, parabéns pela sua lucidez, parabéns pela sua... Eu não gosto dessa palavra humildade, não, sabe? Me vem muito uma coisa assim, mas parabéns pela sua naturalidade em trazer esse assunto aqui pra gente. Porque muitas, por exemplo, quando você falou do olhinho puxado, né? As pessoas elas se pegam muito nessa questão do físico, né? Do visível, porque estava com a roupa tal, não sei o quê, e tinha que estar, e era de onde, e mora onde. Por exemplo, eu estava assistindo uma live com a doutora Mônica de Oliveira, onde a Sheliana, que é uma extraterrestre, né, que se comunica através dela. E é bem legal. E aí a Sheliana lá falando sobre coisas maravilhosas e o povo. Lá, aí vocês comem o quê? Como é a casa que vocês moram? Cara, por favor, sabe? Vamos amadurecer um pouquinho, né? As perguntas. Então, gente, o pessoal que me segue aqui sabe como eu sou, sabe que a gente aqui funciona dessa forma. E parabéns mesmo, viu? Por isso. Não, eu não mereço parabéns, não. Eu não sou melhor que ninguém, não. Mas não é isso. Olha, o reconhecimento de que você fez um belo trabalho. Isso não quer dizer que você está se sentindo melhor do que ninguém, mas o reconhecimento de que você é capaz, de que você faz sim um bom trabalho. Então, reconhecer isso não tem nada a ver com ego. Depende do ponto de onde você parte. Eu posso dizer muito bem, eu faço um trabalho assistencial, mas de onde eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para me vangloriar, para me sentir melhor do que todo mundo, me sentir a rainha da cocada preta? É um ponto. Mas você não negue o elogio, entende? Aceite, porque você merece, tá? Porque nesse mundo que a gente vive, ter esse grau de lucidez não é para qualquer um, não. Então, traga isso para você, sabe? Isso não é errado você reconhecer. E, pessoal, assim, eu estou dizendo isso tudo porque eu estou grata. Eu estou muito grata mesmo por ter encontrado essa mocinha. Reencontrada,
essa moça. E espero que essa seja a segunda de muitas outras, né? Opa, Fique à vontade, nós temos 5 minutinhos e eu quero que você fique à vontade agora para deixar a sua mensagem. Fala sobre o teu canal, dá os teus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar. Fique à vontade. Bom, o meu canal é Núbia Teixeira, mas tem outra Núbia Teixeira muito legal que fala sobre yoga, sobre mantras. O meu, se tiver interesse, pessoal, é Núbia Teixeira, Terapia do Cocô. Vocês vai lá que vocês me acham, tá? E assim, é coisa simples, natural. Eu trabalho na UFTM, aqui do Hospital Escola, chama NUPIC, Núcleo de Práticas Complementares. Lá a gente atende gratuitamente, tem reiki, tem florais de bar. Tem também. Uhum. Então, muito legal, é um projeto novo, tem acupuntura, cromo, práticas físicas também. Então, assim, é só procurar, ligar lá que tem informação. E com encaminhamento da rede pública, né, que aí faz a triagem e vê onde tem necessidade maior ou onde tem vaga. Que como é pequenininho, às vezes vai ter que esperar um pouquinho, mas vai ser atendido. E assim, Dilma, gratidão, pessoal, segue a Dilma, que é uma mulher, ó, de fibra, garra, tem muita coisa boa para ensinar. E assim, gente, projeção astral não faz... Ajuda a gente a melhorar a lucidez, sim. A gente se põe em prol de assistência. Você vai ajudar alguém tanto do lado de cá encarnado ou do lado de lá desencarnado. Por exemplo, o meu primo faleceu há muitos anos e minha tia nunca aceitou. E assim, ele já, em projeção, ele apareceu para mim, conversou comigo, pediu para me conversar com a minha tia, conversei. Mas só que não adiantou nada, tá, gente? Ela não quis aceitar. É um momento, né? Mas sabe que também, pessoal, a gente também sai do corpo para estudar, viu? Para estudar, para passear um pouquinho, que ninguém é de ferro. Veja como nós ganhamos esses presentinhos também. E eu sou muito brincalhona. Semana passada, por exemplo, eu tava com um mentor, né? E ele era carequinha. O Renan perguntou, eu não sei se ele era meu mentor, mas ele era carequinha. Aí eu falei, nossa, você lembra, parecia muito com o meu chefe, né? E ele me explicando alguma coisa sobre o budismo, sobre o elefante, uma estátua linda de um elefante sobre o Buda. E ele me falando assim, eu sigo o Buda há mais de 100 anos. Eu falei, nossa, você tá velha, hein? Voltei pro corpo na hora. Perdi o resto da experiência. Brincou, né, com algo certo. Ó, tem uma mensagem aqui, Naira, para você, agradecendo que está impactada com as informações recebidas aqui, elucidou muitas dúvidas, agradeceu pelos depoimentos, pelo seu depoimento sobre essa assistência no astral. E o Wagner também está colocando muito bom, parabéns, gratidão, Nilba, gratidão, Dilma e Núbia. Eu misturei agora os nomes todos. Dilma e Núbia. É isso, gente. Então, deixa uma frasezinha assim pra gente, que vem do seu coração. Manda aí pra gente, se você quiser dizer pra gente, que a gente tá aqui pronto pra receber. Gente, leva a vida leve, que a gente já tem tantos problemas no dia a dia. Então, é fácil? Não, eu passo raiva? Passo. Fico brava? Fico. Mas vamos tentar levar a vida mais leve, brincando um com o outro, não tão sério, não tão técnico. Um dia de cada vez. Se a gente viver no passado, vai ser depressão. Se viver no futuro, vai ser ansiedade. Hoje eu estava vivendo no futuro. Ansiedade para ver a Dilma, viu, gente? Não foi bom. Porque a gente cria, né? Nossa cabecinha viaja, né? Muitas vezes a gente perde as oportunidades, né? As experiências por isso. Então, pessoal, sigam essa mocinha, fiquem à vontade para seguir essa live, vai ficar salva tanto aqui no Instagram como no meu canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Lembram da minha mentoria? Estou com essa mentoria também, onde eu passo 3 meses lhe acompanhando, explicando, passando para você toda essa experiência que eu tenho desde 2006, tudo que eu aprendi,
o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu repasso para vocês. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho juntos. E eu trabalho também com radiestesia. Durante a minha sessão de radiestesia eu faço online, depois eu converso com a pessoa, explico tudo direitinho, e nós temos 4 encontros durante um mês. Né? Depois eu repito a análise para ver como é que a pessoa está. Também sou terapeuta em florais de Bach, terapeuta integrativa sistêmica. Então, fiquem à vontade, se tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct e a gente bate um papo. Pode falar. Gente, florais de Bach, né? E funciona tudo, mesmo, né? viu, gente? Não é brincadeira, não, viu? Sim, é muito. Pode fazer que funcione. E não é caro, viu, gente? É Não, baratinho. é isso que é interessante, né? Algo tão bom e o preço é muito acessível mesmo. Aqui em Natal estava 20, ou era R$ 30 um vidrinho que você toma durante um mês. Era mais ou menos esse valor. Sim. É lógico, E não tem interação farmácia de manipulação. E não tem interação com o remédio tradicional. Você pode tomar sem contraindicação. Então faz parte, gente, florais de Bach. Sim, sim. Inclusive tem até na mentoria que eu estou fazendo com as meninas, com a Priscila Mello e com a Tatiana Pagung, nós temos a mentoria Ame-se, e eu trabalho radiestesia e florais de Bach. Mas é isso, pessoal, chegamos no nosso momento de dizer assim, ó, cheiro, meu povo. Um cheiro bem grande. Gratidão, minha florzinha. Cheiro, pessoal, bom final de semana e a gente se vê semana que vem com as próximas lives. Fiquem de olho. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigadão por tudo. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.